E aí agora eu vou te fazer outra provocação em cima disso. Tu viu o vídeo que rolou, né, lá do comando, falando sobre o que tu, lá do comando do BOP, sobre não poder falar ou as pessoas não poderem. Como é que tu vê isso? Eu tenho uma opinião de que eu acho o seguinte. Vou falar minha opinião sobre aquele vídeo porque eu recebi talvez centenas de pessoas me mandando porque colocou duas imagens minhas, né, no vídeo. Uma imagem minha num podcast e a imagem do meu trabalho. Então muitas pessoas vieram me questionar, né, o porquê que eu estava naquela posição ali. E aí eu olhando para que ele trouxe ali, eu fico pensando assim, cara, a instituição são os homens por trás da farda e não ela por si só, né? Ela não existiria se não fôssemos nós, independente de um dia ou 30 anos. Porque muitas vezes, e tem uma coisa que me incomoda muito, é você achar que o cara do rancho é um pé de banha e não serve para nada. Tem gente que fala assim: ah, esse cara é funcionário público. Irmão, se tu anda numa viatura lavada, no caso a gente acaba lavando também, né? Mas se tu anda, se tu pode chegar e comer no rancho, é porque tem um cara que está ali disposto a fazer aquela comida para você. E toda a engrenagem precisa funcionar para que você lá na ponta possa ter inteligência e controle emocional para apertar ou não o gatilho, né? Sim, Então eu vejo muita gente falando assim: ah, não vem para a polícia para ser funcionário público. Irmão, tem muitas áreas dentro da Polícia Civil, sim. da Polícia Militar. E a grande minoria, na verdade, está no combate direto. Então precisa-se de muitas pessoas fazendo muitas outras atividades. E aí eu vi lá o vídeo que ele fez e eu penso se alguém pode. E aí é uma pergunta para você: será que alguém, independente de um dia ou 10 anos, ela não pode contar a sua história? Como é que você vê isso? Então, Nesse caso. Freitas, eu confesso que eu não vi o vídeo, eu não assisti ainda, mas assistirei hoje. E depois, no pós-vídeo, vou até te mandar umas mensagens, a gente vai trocar ideia sobre isso. Mas vi alguns colegas comentando, inclusive um colega da minha turma, o Breder, né? Eu vi o Comentou, vídeo que ele fez fez. um vídeo também, o Breder. Então, assim, eu não tenho muita propriedade para falar, né, do assunto porque eu não assisti o vídeo. Só alguns comentários. Mas, assim, cara, eu, por exemplo, eu já fui em diversos podcasts, né? Contei a minha história. Eu tenho uma história de vida que a gente vai falar daqui a pouco, que foi aquela situação do LX que eu vivi. E eu não vou em um podcast pra difamar ninguém, pra falar mal da minha farda, pra falar mal de comandante. Eu sento pra contar a minha história, cara, o que eu vivi. Então só eu sei o que eu passei. Só Deus sabe como eu pude estar ali, como eu pude honrar o nome de Jesus Cristo ali naqueles momentos que eu passei. Então eu contar uma situação que eu estava com os meus amigos, que eu quase morri, uma situação que eu tive que escalar 2 horas de mata fechada, né, cortando mato, descendo para poder pegar uma boca de fumo armada do outro lado. Então, aqueles momentos que eu vivi, aqueles flashbacks que me vêm à memória, eu venho no podcast e conto. Então eu acho isso bacana, cara. Eu acho muito bom esses tópicos que abriram, os podcasts que ganharam forças, né, cara? Então, por exemplo, eu estar aqui contigo, podendo contar minha história, podendo falar um pouco de inteligência emocional, que me ajudou muito depois que eu conheci dentro da polícia. Então, eu penso da seguinte forma: o cara não sentando atrás de uma tela para denegrir a imagem da corporação, para denegrir um colega, denegrir um comandante, ele tem todo o direito. Até porque, não levando política pro assunto, mas assim, infelizmente a política engloba tudo que a gente vive hoje, não tem jeito. A gente vê, né, pseudos especialistas em segurança pública dando pancada na gente. Então a gente não tem o direito de resposta. A gente não pode chegar para esse especialista de segurança pública e falar assim: ó, eu tenho uma vivência dentro da polícia, então eu sou especialista de segurança pública. Eu nunca vi você tomando tiro ao meu lado numa incursão e vendo como ameaça é recebido na entrada de uma favela, sob chuva de tiros de traficante, para você falar o que é certo, o que é errado ou como o policial deve agir. Pô, inadmissível, cara. Eu acabei de ver uma matéria aí que estão querendo criar uma supervisão para os policiais através do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, Para quê? para fiscalizar os policiais, pessoas essas contratadas aleatoriamente.
sem vínculo com a corporação, mas para fiscalizarem e pedirem punição aos policiais.